Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. Antes, vamos fazer algo. Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos e você vai levantar as suas mãos e você vai levantar um clamor agora pela sua família e por toda a sua parentela. Querido, não se esqueça, a palavra que sai da nossa boca é um decreto no reino espiritual. Então, quando você libera, o céu se move, a palavra tem poder. Então, neste momento, eu não sei a necessidade de cada um da sua família, da sua casa. Eu não sei se é financeiro, se é saúde, eu não sei se é no casamento, se são pessoas envolvidas nas drogas, na prostituição, mas a sua oração vai alcançar o coração dessa pessoa agora. Então, abre a sua boca e começa a orar. Começa a liberar palavras. Provérbio 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então abre a sua boca agora e começa a profetizar. Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus. Começa agora a pedir ao Senhor para que o Senhor possa ir ao encontro da sua família agora. Senhor, vai cortando agora todo o laço do diabo contra a nossa casa. Vai cortando agora todo o plano, Senhor, e todo o projeto para tentar destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, papai, Senhor, vai sendo desfeito agora, Senhor, todo o trabalho, Senhor, de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, seja agora, Senhor, Senhor, aniquilado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora, Senhor, para que o reino das trevas recue agora, não toque na nossa casa, não toque na nossa família. Senhor, nós damos uma ordem também, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, meu Pai. Senhor, toda enfermidade bate em retirada agora da nossa casa. Toda enfermidade, Senhor, cai por terra agora, Senhor. Todo espírito de miséria, Senhor, cai por terra agora da nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, não vai faltar o dinheiro para pagar, Senhor, as contas, Senhor. Não vai faltar o alimento na nossa casa. Não vai faltar alegria na nossa casa. Não vai faltar a prosperidade do Senhor na nossa casa. Em nome de Jesus. E nós declaramos que toda a nossa casa servirá ao Senhor, toda a nossa parentela, toda a nossa família vai servir ao Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor. Abre os céus agora e ouça, Senhor, o nosso clamor. Ouça o nosso clamor, porque nós cremos, Senhor, no poder da palavra, e assim nós oramos e nós cremos, Pai. Senhor, que toda a nossa casa vai servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Amém, Jesus. Pode sentar. Êxodo capítulo 2. Aqui fala do nascimento de um grande homem de Deus, de um profeta, de um grande instrumento que Deus usou para libertar o povo do Egito. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Diga comigo assim: escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Diga comigo: não podendo, porém, mais escondê-lo. Tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio.
E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? A filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. É uma história muito linda, a história de Moisés. Foi uma história de muita perseguição. Mas eu costumo dizer que quanto mais perseguidos somos, maior é a vitória de Deus na nossa vida. Eu vou repetir: quanto mais o diabo te persegue, maior vai ser o projeto de Deus na sua vida. Em Êxodo, no capítulo 1, quando nós iniciamos o texto, a Bíblia vai falar sobre as 12 tribos de Israel. E a Bíblia vai dizer sobre o tempo em que José governou o Egito. A maior prosperidade que o Egito viveu em toda a sua história, nunca se houve na história, no governo do Egito, uma história de prosperidade tamanha como houve no tempo de José. Porque onde está o homem de Deus? Ele pode estar no Egito, mas se ele é comprometido com os princípios e com a palavra de Deus, onde ele colocar as mãos, ele vai prosperar. Ele vai ser abençoado. Não é o ambiente que o faz, mas é ele que move o ambiente, porque é a presença de Deus, quando ela está conosco, querido, o ambiente, ele se torna favorável. E José, ele foi um exemplo, ele foi uma referência de governo, porque a presença de Deus estava com ele. A Bíblia fala: e José prosperou, porque Deus era com ele. A Bíblia fala: e Davi, teve sucesso, porque Deus estava com ele. Levanta suas mãos. Você só vai ter sucesso se Deus estiver com você. Se Deus estiver no governo, as coisas vão cooperar para o seu bem. Só que a Bíblia agora vai falar de um novo faraó, que agora vai governar o Egito, e que esse faraó, ele não conhecia os feitos de José. Mas eu não levo em consideração esse faraó dizer que não lembra, que não se lembrava de José, porque, querido, um homem que marcou a história como José é inesquecível. Não tem como esquecer de um governo como esse. Na verdade, ele fez ali vista grossa. E a Bíblia vai dizer que este novo rei, esse novo faraó, vendo que o povo hebreu que estava no Egito, mesmo depois da morte de José, esse povo continuou prosperando, continuou sendo abençoado, e esse povo se multiplicava muito. E esse rei agora, ali em Êxodo capítulo 1, no versículo 8 até o versículo 10, ele chama todas as autoridades do Egito e começa a dizer o seguinte: olha, a gente está percebendo que o povo está multiplicando muito, o povo está crescendo muito. O que pode acontecer? Daqui a pouco pode vir uma guerra, e esse povo se revoltar contra a gente, vamos perder a guerra. Então nós precisamos continuar com esse povo aqui nessa terra,
né, mesmo sendo escravos, porque esse povo traz bênção para o Egito, mas precisamos deter o crescimento desse povo. Esse povo não pode se fortalecer, porque pode vir uma guerra e daqui a pouco eles podem querer governar o Egito. O primeiro plano desse rei, o primeiro plano, vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma carga horária maior, para que eles possam trabalhar mais, para que eles possam se cansar mais. Aí aumentou, querido, a carga horária, o tributo daquele povo, e aquele povo muito cansado. Mas qual era o propósito deste rei? É para que os homens não chegassem em casa e namorassem com as suas esposas, porque cada namorada era um filho que nascia. Era impressionante como as hebreias eram férteis, e isso incomodava. Aí o que eles fizeram? Elaboraram esse plano, para que eles chegassem em casa e não tivesse tempo de namorar, e com certeza ia diminuir o nascimento das crianças. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: quanto mais fatigava o povo, quanto mais carga pesada colocava no povo, mais o povo se multiplicava. Não tem jeito, querido. O homem de Deus e a mulher de Deus é igual massa de fazer pão. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue, mais cresce. Segundo plano agora. Já que não deu certo, vamos lá na raiz. Vamos lá na hora do parto. Chamou as parteiras e ali elaborou um plano dizendo o seguinte: olha, é uma ordem, é um decreto. Todas as crianças que nascerem do sexo masculino é para matar, as mulheres é para deixar viver, mas do sexo masculino é para matar. Qual o propósito? Matar o sacerdote, porque quando mata o sacerdote, mata a família. E aí, a Bíblia vai dizer que as parteiras não obedeceu ao comando de Faraó. Elas não obedeceram e não mataram as crianças. Abre parêntese. Elas estavam em condenação, como diz a Bíblia, Romanos 13, versículo 1. Toda autoridade é constituída por Deus, e aqueles que não se submetem à autoridade estão debaixo de condenação. Então elas não estavam obedecendo uma autoridade. Deixa eu te falar algo: você só obedece uma autoridade se ela estiver debaixo de princípio. Você só obedece o seu pastor se ele estiver debaixo de princípio. Atos capítulo 5, versículo 29, quando falaram para Pedro e os discípulos: não vão pregar a palavra. Aí o que eles disseram? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então essas mulheres, elas não foram presenteadas por Deus por causa da mentira, da desobediência, mas elas foram presenteadas por Deus por causa do princípio. Por causa do princípio. E aí, o rei percebeu que também não deu certo esse plano. Ele vai elaborar agora um outro plano. Ele chama todos os soldados, todas as pessoas que trabalhavam para o rei, e receberam uma ordem: vai pegar todas as crianças do sexo masculino, vai matar e colocar no rio, jogar no rio Nilo. Aí você imagina a dor que essas mulheres viveram no Egito. Mas, inacreditavelmente, o maior libertador do povo no Egito, Moisés, vai nascer neste momento. Qual é a leitura que nós fazemos? Por que Faraó, movido pelo diabo, guiado pelo diabo, assinou um decreto de morte, justamente no momento que Moisés estava para nascer? Presta atenção no que eu vou falar para você. O diabo, ele sabe
o momento que Deus tem algo grande para entregar na sua vida. Por isso que vem as guerras. Por isso que muitas das vezes vem o questionamento. Parece que quanto mais eu busco Deus, mais o diabo me ataca. Quem já falou isso? Parece que quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, parece que está tudo errado. É porque o diabo quer tirar você do propósito. Porque ele sabe, ele só não sabe como e nem onde. Mas ele sabe que está vindo algo grande. Por isso que, boca fechada, cuidado quando você vai compartilhar algo com alguém. Porque o diabo ele consegue ouvir a sua voz, mas ele não consegue saber o que está dentro do seu coração. Se você fala, você pode ter certeza, querido, que tem pessoas do seu lado, e vou falar para não errar, e às vezes dentro da sua casa, que morre de inveja de você, que não quer o seu bem, parentes que não quer ver você próspero, e essas pessoas impedem muitas das vezes, o projeto de Deus na sua vida, quando você expressa isso, quando você fala isso. Tem que tomar muito cuidado antes de falar. Tem coisas que é só você e Deus. Só você e Deus. E aí, Moisés ele vai nascer nessa atmosfera de guerra. O maior instrumento que Deus usou na terra para libertar o povo da escravidão. Agora, imagina comigo essa cena no Egito. Eu estou falando de uma época em que não existia a laje como nós temos hoje. Não existia, por exemplo, aqui ajuda a segurar o som, um pouco do som. As casas eram construídas e as telhas, não existia telhas, era palha. Por que eu estou falando isso? Significa que o som de dentro de casa saía com muita facilidade para fora. Imagine essa cena, os soldados indo atrás das mulheres com filhos e passava pelas casas e ouviam choro. E a casa que ouvia um choro, eles entravam e matavam aquela criança. Você já parou para pensar? A Bíblia vai dizer que foram 3 meses que esta mulher tentou esconder Moisés. 3 meses. Podemos dizer que eu não sei qual era a ferramenta que essa mulher usava. Porque para você conter um choro de uma criança é quase impossível. Quando a criança chora, você ouve, distante. Talvez essa mulher tinha, não sei, um travesseiro, colocava na boca desse menino, mas ela tinha suas responsabilidades. Ela tinha coisas para fazer. Ela tinha que cuidar do marido, lavar roupa, ela tinha que cuidar de casa. E os soldados, dia e noite, passando pelas vilas, e entrando nas casas e matando as crianças. Você tem ideia a luta que essa mulher viveu durante 3 meses para manter esse menino vivo? Só que a Bíblia vai dizer agora, Êxodo 2, no versículo 3, coloca aí, Êxodo 2, versículo 3, a Bíblia vai dizer, não podendo, porém, mais o quê? Não podendo porém mais escondê-lo. Sabe aquele momento que você chega no seu limite? Sabe aquele momento que você não consegue mais ver saída, de tão cansado, de tão fadigado? Esse foi o momento desta mulher. Não podendo mais escondê-lo. Deixa eu te falar algo. Deus só começa a trabalhar na sua vida quando você chega no seu limite. Enquanto você puder fazer com as suas mãos,
com o seu jeitinho, da sua forma, Deus não entra no negócio. Porque Deus só entra quando você permite Ele entrar. E essa mulher chegou ao limite dela. Só que aqui a gente vai ver algo muito interessante nessa história. Quando ela decidiu ouvir a voz do Espírito Santo, eu creio que ali ela decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. Ela teve uma direção de colocar o menino no rio. E essa direção com certeza foi tão de Deus, porque o rio Nilo era cheio de crocodilos. Colocar o menino no rio era algo terrível. Mas eu acredito que ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a direção de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela preparou uma arca. Ela pegou uma arcazinha. Não sei se vocês lembram. Antigamente tinha uma arca de balaio, para balançar as crianças. Ela pegou uma arca. E ela pegou um material chamado betume. Betume era o material que os soldados, que os egípcios utilizavam nos barcos para não entrar água. Era um material de excelência. E essa mulher pegou esse material, betumou, preparou o cesto, colocou ali a melhor roupa e colocou o menino dentro do cesto e chamou Miriam, que era irmã de Moisés, e foi até o rio Nilo para colocar o menino no rio. E no momento que ela coloca o menino dentro do rio, ela dá uma direção para Miriam. Miriam, fica de olho, veja onde vai parar esse cesto. Veja onde vai ser o destino desse cesto. Sabe o que é que eu aprendo disso? A Bíblia diz, vigiai e orai. Tudo que você faz, querido, tem a sua parte também. Tem a parte de Deus, mas tem a sua parte também. E ela diz, vê aonde esse menino vai parar. Veja qual o destino desse menino. E Miriam agora vai seguindo o cesto, de longe. Seguindo o cesto. Com certeza a mãe recebeu uma direção de Deus. E ela obedeceu à voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele cesto vai parar justamente no pátio, ali no local ali, onde era o palácio do faraó. Deixa eu dizer algo para você, querido. Muitas das vezes a gente quer colocar Deus na parede. O Senhor mandou eu fazer, eu fiz, mas parece que está dando tudo errado. Olha o que aconteceu, essa mulher poderia questionar. O Senhor me deu a direção de colocar o menino no rio, porque o Senhor ia trazer a solução. Só que o Senhor me trouxe um problema ainda maior, porque a arca foi parar justamente no cara que decretou morte. E aí Miriam olhando de longe, quando a filha de Faraó avistou a arca, ela pediu para as donzelas, traga aquela arca, trouxe a arca. E a Bíblia vai dizer que quando ela olhou para a criança, ela se apaixonou pela criança. Deixa eu dizer algo para você. Não se assuste, porque quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca até paixão no coração do nosso inimigo. Não se assuste, quando chegar na sua casa o inimigo te abençoando. Quando Deus quer nos abençoar, Ele usa até o inimigo, querido. Deus colocou paixão no coração daquela mulher. Ela se apaixonou por aquela criança. Agora, olha o que é você estar atento às oportunidades. Tem uma frase, que diz que cavalo arriado só passa uma vez. Tem que montar nele logo, querido. Não perca a oportunidade.
E essa mulher atenta, Miriam, atenta, quando aquela mulher pegou o cesto, ela já deu um grito logo. Ei, Faraó, não sei o nome dela, né? Da filha de Faraó. Com todo o respeito, eu quero te dar uma sugestão. O que é, minha filha? Qual a sugestão? Eu sei que todas as egípcias, as mulheres egípcias, elas não conseguem amamentar as crianças. Inclusive, isso faz parte da cultura. Que toda criança egípcia, quando nascia, se chamava uma hebreia para amamentar. Porque as hebreias davam muito leite. Imediatamente, Miriam, sabendo dessa cultura, falou: ei, a senhora quer que eu chame alguém para amamentar essa criança? Ela falou: gostei, chama sim, não sabendo ela que era a mãe de Moisés que seria chamada. Deus não erra endereço, Paulo. Deus tem o endereço certo, Ele sabe como fazer. Deus é um Deus de detalhes, querido. Deus é um Deus de detalhes. É só você confiar nele. Ele é um Deus de detalhes. Agora vamos lá. Tem coisas que acontecem que são as entrelinhas do texto, que não está na Bíblia. Mas você já imaginou como que Miriam chegou em casa para falar para a mãe? Você já tentou imaginar essa cena? Mãe, aconteceu, o que foi que aconteceu? Mãe, a filha de Faraó pegou Moisés. Mas como assim, meu filho? Não, mãe, deixa eu terminar, calma seu coração. Mas o que aconteceu, minha filha? Mãe, eu dei o grito, falando que eu ia buscar uma hebreia, e eu estou buscando a senhora, mãe. Imagina a emoção, imagina como que foi dentro de casa. Mas como isso? Mãe, eu acredito a Miriam orientando a mãe: mãe, segura suas emoções, porque se aquela mulher descobrir que você é a mãe dele, não vai deixar. Cuidado, querido, quando você vibrar com pessoas erradas. Cuidado quando você compartilhar com pessoas erradas. Ela pode matar o projeto de Deus na sua vida. Agora vamos lá, essa mulher, diante da filha de Faraó, Joquebede, a mãe de Moisés, imagine essa cena, ela vira para ela, entrega o bebê nas mãos dela: você vai cuidar dele para mim, você vai amamentar, não sabendo ela que era a mãe de Moisés. Meu Deus, Deus é muito tremendo. E quando essa mulher, porque com Deus, querido, com Deus é unção dobrada. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Quando você pensa em receber algo, Ele já está preparando o dobro. A matemática de Deus é diferente. Você calcula algo, mas Ele te dá o dobro. É impressionante como Deus faz. Ele dá além do que a gente imagina, do que a gente pensa. Aí essa mulher já estava alegre, querido, já era o bastante. Essa mulher com a filha, né, com Miriam, alegre: vamos levar o menino logo, antes que ela arruma outra pessoa, vamos levar o menino logo. Só que tem um detalhe, deixa eu falar algo para vocês, tem um detalhe. Eu acredito que nesse intervalo que Miriam foi, a filha era muito obediente ao pai. Ela deve ter corrido lá no pai com o menino: pai, o senhor me ama? É lógico que eu te amo, minha filha, você é a paixão da minha vida. O senhor me ama de verdade, pai? É lógico que eu te amo, minha filha. Tudo que eu pedi o senhor vai fazer. É lógico que eu vou fazer. Como que Deus é, gente? Pai, eu queria fazer um pedido para o senhor. Eu sei que o senhor assinou um decreto, onde todas as crianças, principalmente as hebreias, a criança hebreia, do sexo masculino, o Senhor assinou um decreto, que todas elas deveriam ser mortas. Mas eu queria fazer um pedido para o Senhor: essa aqui não, pai, eu me apaixonei por ela.
E era justamente o ponto que o diabo queria atingir. Deus, Ele é bom de dar o troco, querido. Todos aqueles que tocam num filho de Deus, vai ter o troco. Vai ter o troco. E Deus é bom de dar o troco. Sabe qual a leitura que nós fazemos disso? É como se Deus estivesse falando para o diabo assim: diabo, o mesmo homem que você usou para assinar um decreto de morte, é o mesmo homem que eu vou usar para dar comida, roupa lavada e assinar um decreto de vida. Miriam não é boba nem nada, Joquebede não é boba nem nada, o povo matando, os soldados matando, provavelmente pediram ali uma autorização, um decreto. Chegava o soldado: não tem um decreto aqui, essa aqui não pode matar não, querido, essa aqui não pode tocar. Só que no momento que Miriam estava saindo, com Joquebede e Moisés nos braços, indo para casa, feliz da vida, a mulher grita, a filha de Faraó dá um grito: ei, o que foi? Olha só, vamos fazer o seguinte, além de você cuidar desse menino, a partir de hoje, você vai receber um salário aqui do palácio. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Eu quero concluir com o ponto principal desta mensagem. Êxodo capítulo 2, versículo 2. O ponto principal dessa mensagem. A Bíblia vai dizer, na parte final do texto: escondeu Moisés 3 meses. 3 meses de sofrimento. Ela poderia ter poupado esse sofrimento, se ela tivesse já ligada na direção de Deus. Ela acumulou para ela fadiga, porque demorou ouvir a voz de Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Tem muitas pessoas que estão com carga, com peso, que não é seu. Que não é seu. 5 anos, 10 anos, e você está carregando esse peso, porque você está tentando resolver do seu jeito. A Bíblia vai dizer no versículo 3, não podendo mais escondê-lo. Deixa eu te falar, querido, quando aquela mulher ouviu a voz de Deus, Deus começou a agir sobre a vida dela, mas ela sofreu 3 meses, ela poderia ter poupado. Eu tenho certeza que logo no primeiro dia, porque o Espírito Santo sempre fala, coloca o menino no rio, coloca esse menino no rio, mas tentou resolver do jeito dela, ficou fadigada, ficou cansada. Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu vou repetir, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele o quê? Ele fará. Provérbios 29, versículo 25, 29, versículo 25 na parte B, quem confia no Senhor está seguro. Levanta suas mãos. Deus marcou esse culto para tirar essa carga de você. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus manda te dizer, Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pastor, mas você não sabe como está lá em casa. Nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Pastor, mas você não sabe os inimigos que está vindo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Para concluir, diga para o seu irmão, coloque esse menino no rio. Diga para ele, você vai segurar esse menino até quando? Diga para ele assim, hoje à noite, essa é a noite que você vai colocar esse menino no rio. Fica de pé, vem cá os levitas. Para que carregar algo que não é seu, querido? Para que carregar algo que não é seu? A cruz já foi vencida. Ele disse, está consumado. Ele nos chama mais do que vencedores em Cristo Jesus. Chegou o momento de você viver o que Deus tem para você. Não viva como escravo, você é filho. Você é filho. Fomos adotados pelo Senhor. Você está vivendo como escravo, por quê? Está tentando resolver da sua maneira. Não vai conseguir nunca. Eu tenho uma má notícia para você, não vai conseguir nunca. Você só vai conseguir a partir do momento que você falar, Senhor, a partir de hoje eu entrego nas tuas mãos. Aí sim, querido. Eu nunca vi um problema que Deus não resolveu. Vou falar de novo. Eu nunca vi um problema que Deus não resolveu. A única coisa que Ele quer de nós, confiar. Entrega o teu caminho a mim, confia em mim que eu vou fazer. Vamos adorar o Senhor.